Ô Ulisses, o governo brasileiro vai se somar aí aos europeus e americanos no apoio a uma resolução que será submetida à votação na ONU hoje. O Itamaraty vai pedir a palavra para explicar a sua postura, insistir na crítica contra uma tentativa de simplesmente isolar Moscou. Para o governo brasileiro, apenas a negociação diplomática e uma solução política colocarão fim à guerra e não o conflito verdadeiramente. Como é que você vê a postura do governo brasileiro, até mesmo de neutralidade, segundo o presidente Bolsonaro, diante desta crise mundial? Olha, Vanúvio, eu acho assim que dizer que a guerra só termina se for por meio do diálogo, da negociação, da diplomacia, é quase um truísmo, né? É dizer o óbvio pra cima, porque todo mundo sabe que realmente é só assim que as coisas se resolvem. A questão é como partir desse wishful thinking, né, desse pensamento positivo, para fatos mais assertivos que vão levar a uma resolução. Mas assim, pegando o gancho dessa ideia de como você vê o governo brasileiro. Eu acho que nós temos desde 2019 no Brasil, com a presidência do Jair Bolsonaro, em vários campos, em alguns isso não ocorre, mas em vários campos em que a burocracia profissional do Estado já estava mais encorpada, que você já tinha servidores públicos de carreira há muito tempo trabalhando ali, desempenhando os seus ofícios, os seus encargos, independentemente de quem era o chefe, independentemente de quem era o ministro ou o presidente da República. Nós temos já uma desenvoltura maior em algumas áreas do governo, que elas funcionam quase no piloto automático, porque os servidores já sabem o que fazer, independentemente de quem está ou não ali gerenciando o seu papel. Então você pega, por exemplo, o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores, que tem uma história secular, que tem vários anos de serviços prestados muito bem ao Brasil, que tem uma missão diplomática instalada profissionalmente lá em Nova York, lá em Genebra. Né? Em Nova York agora está sendo o centro das atenções, porque é onde funciona a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, e eles trabalham quase da mesma forma, independentemente de quem é o nosso chanceler, independentemente de quem é o nosso presidente da República. E eles sabem quais são os melhores caminhos para se alinhar em determinadas pautas. Porque o que importa para uma chancelaria como a do Brasil, que é uma chancelaria que tem décadas e décadas de história de bons serviços prestados, em cada episódio específico, verificar qual é o melhor posicionamento que o Brasil tem que tomar, a fim de colocar o Brasil no melhor centro das atenções no que tange aos interesses comerciais, interesses econômicos, interesses de políticos e por aí vai. Então eles estão trabalhando, ao meu ver, ao lado aí da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América, principalmente, tentando construir esse caminho. Aí você coloca, mas parece que o presidente Bolsonaro fala sobre uma suposta neutralidade por aí, por aqui, por ali. Verdade, ele deu uma entrevista aí, né, na praia, acho que no domingo, falando sobre a sua postura. Eu acho que aí a gente tem aquela ideia dos dois corpos do rei, né? Nós temos um presidente da República que ostenta uma determinada retórica, que quer mostrar que tem certas alianças políticas no tabuleiro geopolítico, que não necessariamente são as melhores alianças políticas para o Brasil em certos momentos, e ele atua inclusive na contramão do que parece ser o melhor caminho que o Itamaraty enxerga. Então, na prática, qual é a diferença disso? A diferença é muito clara. Lá em Genebra, o Brasil pode tomar todos os esforços necessários no sentido de construir a paz por meio da mesa de negociações multilateral. Mas sempre vão ter países que vão apontar o dedo para a gente e vão dizer, olha, mas o Brasil está rifando o seu lugar no Conselho de Segurança, já que ele quer ser um membro permanente. O Brasil está rifando porque tem um presidente da República que se opõe, inclusive, às nossas diretrizes e às diretrizes que diz o seu próprio chanceler, a sua própria chancelaria aqui em Nova York. Então é uma posição confusa, né? Eu acho que a posição que a gente está mandando para o mundo nesse momento é uma posição extremamente confusa, que se divide entre um corpo burocrático profissional que tenta fazer seu trabalho e um presidente da República que atua alheio, talvez, a quais sejam os melhores interesses do Brasil. E quais podem ser as consequências dessa posição confusa para o Brasil? Eu acho que no momento atual, em que a preocupação está sendo muito como nós vamos lidar com esse conflito, nós não vamos ver ninguém conversando seriamente sobre alguma consequência para o Brasil prática agora. Mas uma vez que esse conflito passe, eu acho que nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é se o presidente Bolsonaro se reelege em outubro, né? Não parece uma questão factível, mas a gente não pode lidar com adivinhação. Se ele se reelege e mantém essa postura dele para os próximos anos,
Eu acho que duas coisas. Primeiro, o sonho do Conselho de Segurança morre, né? Pelo menos por a curto, médio prazo, que é o sonho que é construído há décadas e décadas e décadas, parecia ter avançado ali por volta dos anos 2000, né? Entre 2000 e 2012, 2013, depois se retraiu mais, o Brasil perdeu o assento porque é um assento rotativo, voltou agora, tinha tudo para levar essa frente de novo para frente dos seus interesses, mas se ficar muito desalinhado, como parece que está sendo as falas do Bolsonaro, do próprio interesse da chancelaria, eu acho que o sonho do Conselho de Segurança morre. E segundo, os próprios parceiros que vão querer negociar com o Brasil em termos de tomada de resoluções, em termos de tomada de decisões, em termos de arranjos, que às vezes parece que é um pouco dissociado, né? A ideia da política internacional, da ideia da construção da paz internacional, da construção dos direitos humanos, da construção da sustentabilidade, da construção das cadeias econômicas. Às vezes parece que é tudo dissociado, mas não é. Né? Você tem blocos internacionais que interagem reciprocamente. Você tem a ONU, que é mais voltada para a paz e desenvolvimento, mas você tem a União Europeia, que lida com isso, mas lida também com a sustentabilidade ambiental, lida também com a promoção dos direitos humanos. Você tem o próprio Mercosul, você tem a OEA. Todo mundo está se enxergando, todo mundo está se olhando. Então eu acho que a consequência prática é cada vez maior isolamento do Brasil, que não é muito diferente do que a gente vem vivendo há alguns poucos anos. Mas assim, na medida que a gente se acostuma com esse isolamento, a tendência é de piorar. A segunda opção é se o governo sai e dá margem à entrada de um segundo governo, né, um outro governo em 2023, que eventualmente possa se empenhar com muita ênfase para reconstruir as teias que o Brasil demorou tanto a tecer nas últimas décadas, né? Então aí pode ser que o estrago não tenha sido tão grande, mas alguma coisa vai ficar, vocês sabem, sobre esse período.